Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as células. Para já chegar chegando, como de costume, vamos lembrar as coisas que nós vimos até agora. E o principal era a gente saber que a origem de todos os seres vivos veio aí, por hipótese, lá do oceano primitivo. Ou seja, dentro de todas as células de todos os seres vivos existe água, porque a própria existência dos seres vivos veio dessa água. A gente viu que existia uma coisa que todas as células tinham, que era o material genético. Então, esse material genético é o que caracteriza a célula. Era o material genético que determinava o que estava acontecendo, que proteínas seriam produzidas, que substâncias seriam necessárias para aquele mecanismo funcionar. E a grande mágica do material genético, que é o que torna ele tão especial, é que ele é capaz de fazer cópias dele mesmo. E se ele faz cópia dele mesmo e ele é uma maquininha de fazer proteínas, uma maquininha de fazer outras coisas, essas proteínas e essas outras coisas poderão ser feitas em outros lugares. E de onde a natureza tira o material, os tijolinhos para construir as novas células? De onde tira? Do ambiente. No caso, a gente vê isso como alimentação. Então, vem as moléculazinhas vindas lá do ambiente, na hora que elas passam para dentro da célula, ocorre o processamento e aí a célula consegue copiar ela própria. E isso, né, é o processo aí que a gente vê como a reprodução, bem simplificadamente. Como material genético, a gente deu dois nomes, né? RNA e DNA. Não precisamos nos prender a esses nomes, mas vale a pena colocar eles aí na nossa memória para eles passarem por aqui e quando eles forem detalhados no futuro, não lhe causar nenhum tipo de estranheza. Então, o material genético, ele pode vir dentro de uma célula envolvido numa membrana ou não. Essa membrana foi chamada de carioteca. Carioteca, que é a membrana nuclear. Então, a membrana nuclear pode ou não existir nas células. Se a célula tem membrana nuclear, se a membrana nuclear está presente, a célula é chamada de eucarionte. Eucarionte. E se a célula não tem, se ela não tem, ela vai ser chamada de célula procarionte. Procarionte. Células procariontes ou eucariontes possuem dentro de si pequenas estruturas que cumprem suas funções lá dentro da célula. A gente não precisa se prender ao nome dessas substâncias, dessas coisinhas nesse momento. Mas para a gente não ficar chamando de coisinha, nós demos o nome de organelas. Organelas é como se fossem pequenos órgãos. Então, as organelas, calma aí que eu digitei errado aqui, escrevi errado. As organelas são as coisinhas de dentro da célula para a célula fazer as coisinhas de célulazinha dela, beleza? Então, as organelas estão dentro das células. As células eucariontes são aquelas que têm as organelas membranadas, as organelas que têm membrana ao redor delas, beleza? Mas tem uma organela, e só uma que eu falei o nome dela, e que eu acho que é importante a gente guardar o nome dela, que são os ribossomos. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Então eles vão estar lá dentro das células e vão ser responsáveis aí pela formação aí de proteínas, que são as estruturas básicas aí para construir as coisas das células. Beleza? Então, existia também a ideia de que todas as células têm uma aguinha dentro delas. E essa aguinha a gente deu o nome de citoplasma. Então, citoplasma é a aguinha que tem dentro da célula. E aí, ao redor dessas células, você tem, portanto, a membrana, meio que não ficou parecendo um B, plasmática. Membrana plasmática, porque eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Então, a membrana plasmática
é a membrana que protege o citoplasma, beleza? E foi isso que a gente viu. Membrana plasmática. Pronto, consegui escrever. Essas foram as coisas essenciais que a gente falou. Para esses tipos de células aqui, eucariontes e procariontes, nós temos mais alguns detalhes para falar. As células procariontes, elas dão origem aos seres vivos, muitos deles unicelulares, né? A gente pode falar aí todos, mas enfim, não quero falar sobre isso agora porque vai em pormenores que não cabem no momento. Esses seres procariontes, a gente vai chamar hoje, né, os mais famosos deles que a gente tem aqui, são as bactérias. As bactérias são os seres procariontes que a gente acredita aí que foi o primeiro formato aí, né, de seres vivos, vindo aí das arqueias, né, que trouxeram aí um sucesso evolutivo. Como assim sucesso evolutivo? Eles foram capazes de sobreviver às diversas intempéries, às diversas mudanças que os ambientes foram sofrendo por conta das coisas que aconteciam lá na Terra primitiva. Por que a gente acredita que bactérias foram seres que foram capazes de sobreviver naquelas condições terríveis? Temperaturas muito altas, praticamente a atmosfera não tinha oxigênio como nós temos atualmente, então não tinha oxigênio para eles respirarem. Né? Eram seres que estavam ali misturados num mar que tinha água, beleza, tinha água, mas tinha muita matéria orgânica ali solta, muitas moléculas ali misturadas. Então, em situações que mudam aí, não faz sentido agora a gente ficar detalhando isso, mas o pH da água, às vezes muito ácido, muito básico, dependendo da região, por conta, principalmente ácido, por conta ali das atividades vulcânicas, umas substâncias muito paia para seres vivos. Então, essas condições terríveis deram origem, acreditamos, às bactérias. Por quê? Porque hoje a gente tem certas regiões com uns lagos próximo aí de vulcão e tal, que a gente acredita que esses lagos eles têm as condições próximas daquelas que a Terra primitiva tinha. E nesses lagos, hoje, nos dias de hoje, você encontra certos tipos de bactérias. Então dá para pensar, poxa, se essas bactérias estão sobrevivendo nesse tipo de lago, e esse tipo de lago tem hoje, e essas bactérias têm hoje, então se o mundo inteiro, o planeta inteiro, era como esses lagos quentes, cheios de substâncias orgânicas, pH horrível, e temperatura super alta. Se a Terra primitiva era assim, então se surgiu um ser vivo, deve ser parecido com esses seres vivos que a gente tem aí. Beleza? E a gente percebeu, né, que as bactérias elas têm uma reputação muito ruim entre a gente. Né? A gente tem a ideia aí de dizer que bactéria é igual doença, né? Que na verdade é muito válido, né? Muitas doenças aí são causadas por bactérias. De fato, imagine, esses serizinhos são microscópicos, você não consegue ver com seus próprios olhos, de tão pequenininhos que eles são. Se um organismozinho desse aí entra no seu corpo, né, ele pode começar a se reproduzir lá dentro e ele vai ocupar o seu corpo e vai se alimentar das coisas que estão lá no seu corpo. Então, assim, realmente, tem doenças, a gente chama até de bacterioses, né, doenças causadas por bactérias, e essas doenças aí são, de fato, terríveis. Né? Por outro lado, o nosso organismo tem muitas bactérias boas. Né? Você vai ouvir até uma lenda urbana aí, não é lenda urbana totalmente não, mas de que a gente é mais bactéria do que a gente mesmo. Tipo, nós temos praticamente a mesma quantidade de células e de bactérias. Essa contagem é meio controversa. No entanto, podemos dizer, a quantidade de bactérias que o ser humano precisa para existir é enorme, principalmente aí na nossa digestão. As bactérias são responsáveis por fazer grande parte do processamento das coisas que a gente coloca para dentro do nosso organismo. Né? Então a gente tem bactéria na boca, a gente tem bactéria dentro do estômago, a gente tem bactéria no intestino, a gente tem bactéria para todo lado, e essas bactérias são responsáveis por fazer coisas muito importantes para nós. Beleza? Essas bactérias
a gente não quer que elas sejam destruídas, a gente não quer que elas morram, e se houver um desequilíbrio, seja um aumento, seja uma redução na quantidade dessas bactérias, o nosso organismo passa a funcionar mal. Então, né, não pense que bactéria é tudo ruim. Existem bactérias que são essenciais para a vida do ser humano e elas estão vivendo aí no nosso corpo de boinha, na alegria, na tranquilidade. Beleza? Algumas bactérias, inclusive, elas só podem viver em certas partes específicas do nosso corpo. Por exemplo, na nossa pele, existem bactérias que estão lá de bobeira, estão aqui na nossa pele, elas são até interessantes em vários aspectos aí para a nossa qualidade, né, para a qualidade aí da nossa pele, da nossa vida, e mesmo que algumas delas não sejam exatamente boas, a gente não tem problema nenhum com elas vivendo ali sobre a nossa pele, beleza? Elas estão lá. Porém, se você for fazer uma cirurgia, né, o cirurgião vai lá, vai pegar uma faquinha, chamada de bisturi, vai fazer um cortezinho ali na sua pele, vai abrir e vai consertar alguma coisinha que está estragada ali dentro do seu corpo. Né? Botar um parafuso de um osso que você quebrou, vai trocar ali uma artériazinha do seu coração, vai fazer alguma coisinha ali no seu organismo. Né? Quando ele faz esse corte, bactérias da sua pele podem pular para dentro do seu organismo. E isso não é legal, isso não é bom. Porque se essas bactérias pulam para dentro da corrente sanguínea, elas podem começar a se reproduzir lá dentro da corrente sanguínea, se espalhar pelo seu corpo e acabar aí prejudicando, né, você. Então, a gente tem alguns mecanismos, né, algumas substâncias que são especializadas em matar bactérias. Né? Cada uma tem um mecanismo diferente, uma estratégia diferente, mas em geral essas substâncias são chamadas aí de antibióticos. Então, os antibióticos são responsáveis por eliminação de bactérias, beleza? Aí, quando você vai fazer uma cirurgia, né, só por ter cortado a pele, você toma lá um antibiótico, você deve tomar um monte de coisa. Mas uma das coisas que você toma é um antibiótico para evitar, por exemplo, que bactérias da pele tenham passado aí para dentro do seu organismo. E o fato de você estar exposto ali, né, o seu organismo, ele é fechadinho dentro da pele, ele não é feito para ficar exposto no ambiente, na sala de cirurgia, cheio de gente ali, olhando, fazendo as coisas ali, né, por mais que se tome cuidado, é uma exposição muito grande e isso pode provocar aí, né, até a morte do ser humano, né? É terrível. Então nós temos os antibióticos como sendo medicamentos, né, que são capazes aí de eliminar bactérias. Aqui nós temos uma coisa muito grave envolvendo antibióticos, que são medicamentos que, como eu falei, são responsáveis por eliminar bactérias, mas eles eliminam todas as bactérias. Eles eliminam todas. Todas do espectro que ele está programado ali, que ele foi fabricado para destruir. Mas normalmente os antibióticos eles matam bactérias ruins e bactérias boas também. Então tem alguns antibióticos que a pessoa toma e ela fica com o famoso piriri, com diarreia. Por quê? Porque aqueles antibióticos vão matar bactérias lá do intestino que não deviam ser mortas, que elas são boas para a sua digestão. No entanto, se você fica na ausência delas, a sua digestão não é feita direito. Então, a comidinha que você comeu, em vez de ser digerida e fazer aquele cocô bem bonito, né, aquele cocô saudável, ele vai ficar horroroso e aí vai ser aquela tristeza. Beleza? Então, os antibióticos são responsáveis aí pela eliminação de bactérias. Nem toda bactéria consegue ser eliminada por meio de antibiótico. E aqui nós temos um problema muito grave, que são as chamadas superbactérias. São bactérias que os antibióticos não são capazes de eliminar. E por não serem capazes de eliminar essas bactérias, se elas tomarem conta do seu organismo, quem vai ter que cuidar delas é o seu sistema imune, é o seu próprio sistema de defesa que vai ter que eliminar essas bactérias. E se ele não conseguir, vai de base, vai de arrasta para cima, porque essas bactérias não têm medicamento contra elas. Né? É por isso, inclusive, que na sociedade de hoje existe um grande acordo mundial, não é coisa da sua cidade, do estado, do país que você mora, mundial, de que precisamos evitar o uso de antibióticos de maneira indiscriminada. Porque quando você toma antibiótico, você vai lá e mata as bactérias.
Nunca todas, porque veja, são seres microscópicos, como é que você vai garantir que você vai matar todas elas? Você vai matando um tantão delas, né? E acaba que as pouquinhas que sobram, o seu organismo consegue lidar com a presença delas ou consegue eliminá-las. Mas pode ser que sobrem algumas. E essas que sobram, elas são naturalmente mais resistentes ao antibiótico. Aí essas bactérias vão lá, se reproduzem, e aí no momento em que o seu sistema imune começa a ficar fraco, elas vão lá e se desenvolvem, aí tu vai lá e toma antibiótico de novo, aí mata quase todas elas, e quem sobra? As mais fortes das mais fortes. E aí essas bactérias vão seguir nesse ciclo, né? É um ciclo evolutivo, a gente está falando de evolução, beleza? E aí esse ciclo vai fazendo as bactérias ficando cada vez mais fortes, mais fortes, mais fortes. E aí algumas, né, aí premiadas com sobrevivência a vários ciclos, a vários antibióticos diferentes, podem formar bactérias impossíveis de eliminar. Né? Você pode procurar, tem notícias aí, superbactérias no Brasil, frequentemente, recentemente, nós estamos falando aqui de julho de 2026, se você procurar aí as notícias desse período, caso você esteja vendo esse vídeo muito no futuro, você pode ver aí que tem notícias de hospitais aqui no Brasil em que está tendo uma preocupação muito grande porque algumas pessoas foram infectadas por bactérias, tomaram todos os tipos de antibiótico possível e não deu, né? E essas pessoas não sobreviveram porque eram super bactérias, beleza? Bactérias resistentes aí a antibióticos. E se alguém descobrir um novo jeito de criar antibióticos e conseguir eliminar pelo menos uma parte desse tipo de bactéria, pode acreditar que é prêmio Nobel que essa pessoa vai ganhar, porque a humanidade inteira está trabalhando arduamente para melhorar os mecanismos dos antibióticos. Beleza? Então, era isso sobre os procariontes, sobre as bactérias, né, e principalmente aí sobre a importância dessas células, né, desses organismos para os seres vivos. Beleza? Aí falando aqui sobre os eucariontes, quando a gente fala sobre os organismos eucariontes, a gente já falou sobre isso. São organismos mais complexos. Eles conseguem, por exemplo, ser feitos de muitas células de muitos tipos diferentes. São chamados organismos pluricelulares, pluri de plural, plural de células, muitas células. Então esses organismos eucariontes, eles têm basicamente dois tipos de célula na nossa classificação aqui. Células que nós vamos chamar de célula animal e células que nós vamos chamar de célula vegetal. Essas aqui surgiram primeiro, acredita-se, né? Acredita-se que tenham surgido primeiro por conta das condições que nós tínhamos ali. Qual é a principal diferença entre as células eucariontes, né? As células animal e vegetal? Basicamente, a célula vegetal vai ter o que nós chamamos de parede celular. Veja, eu não estou falando de membrana plasmática, estou falando de uma parede resistente que vai trazer aí um outro tipo de estrutura para a sustentação desse tipo de célula. Então, a parede celular, ela está ali como uma coisa que vai fazer a sustentação ali do vegetal. Veja, né? Você veja, vegetais, plantas e tal, são realmente mais durinhos e as células animais, em geral, mais molinhas, beleza? Em geral, em geral. E outra coisa muito importante que nós temos dentro da célula vegetal é o que nós chamamos de cloroplastos, beleza? Os cloroplastos são substâncias, são organelas. Voltei. Os cloroplastos são organelas responsáveis por fazer um mecanismo absolutamente sensacional que existe na natureza, que é o de transformar luz em energia para as células. Beleza? Como é que funciona? A energia vem por meio de uma molécula chamada de ATP. ATP é a molécula da energia dos seres vivos que nós temos aqui no nosso planeta. Se existe algum tipo de vida em outro planeta e usa outro tipo de mecanismo, não sabemos, beleza? Até agora não há notícias. Mas o ATP vai ser aí a molécula ligada à energia, beleza? Vai ser a coisa que vai caracterizar a energia. É a partir do ATP
que a célula consegue fazer aí os seus processos internos. Ou seja, para ter energia tem que ter ATP, beleza? Como que faz a produção desse ATP? Principalmente por conta de uma organela, né, por meio de uma organela chamada aí mitocôndria. A mitocôndria, que a gente falou que é a fábrica de energia aí dos organismos, e a mitocôndria, ela vai produzir energia. A gente inclusive comentou que existe uma teoria e uma hipótese, né, que é a endossimbiose, de que as mitocôndrias um dia foram bactérias ou seres, né, procariontes que foram incorporados a uma célula, né, às células eucariontes, entrou lá dentro, ficou lá e se deu bem porque ele conseguia produzir ATP com grande qualidade, beleza? Com muito rendimento. E como é isso de rendimento, de qualidade? Vão entrar coisas pela membrana da célula. Vão entrar coisas. Que tipo de coisas? Coisas que estão no ambiente. Né? Vão entrar moléculas das coisas que estão no ambiente. Elas vão acabar entrando na célula de algum jeito. Pode pensar aí na sua corrente sanguínea, tem ali a glicose. A glicose que vem da digestão dos alimentos e tal. Aí a glicose está lá e ela passa ali pela célula, né? E de alguma forma ela vai ser processada para fazer a produção de ATP. Basicamente é isso que acontece. Beleza? Só que as plantas, os vegetais, eles não têm esse mecanismo dessa forma. Eles têm uma outra coisa muito mais legal. As plantas, né, os organismos que têm cloroplastos em geral, não são só plantas, mas os cloroplastos, eles têm a capacidade de pegar gás carbônico da atmosfera, juntar com água e construir as moléculas que vão ser processadas, no caso glicose, não, que vão ser processadas para dar origem ao ATP. Olha que interessante. Ele consegue pegar gás carbônico e água e construir glicose. Olha que genial que ele consegue fazer. É muito bacana. E como que ele faz isso? Isso é um processo de criação de ligações químicas. Isso aí requer energia. De onde ele tira energia? Ele tira energia da luz solar. E esse processo é um processo chamado aí de fotossíntese. Fotossíntese. Eu confesso que durante muito tempo, especialmente na minha época aí de escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre achei muito estranho essa história de que a planta comia luz. Porque, tipo, como assim ela come luz? Ela se alimenta de luz, né? A luz traz a energia para que os cloroplastos consigam pegar gás carbônico e água e construir as moléculas que vão dar origem ao ATP. Olha que sensacional, beleza? Isso traz para o meio ambiente uma importância imensa para os vegetais, porque os vegetais são capazes de pegar o gás carbônico da atmosfera, né, e consumir propriamente, porque ele vai pegar essas moléculas e vai transformar numa outra coisa, ou seja, ele vai mudar a composição da atmosfera de fato. Acreditamos, inclusive, que é por conta disso que a nossa atmosfera foi perdendo o gás carbônico com o passar dos milênios, milhares, milhões, bilhões de anos, com o surgimento aí, o advento dos seres vivos. Por isso que a gente acredita que os seres que faziam fotossíntese foram de fato os primeiros, porque eles foram capazes aí de causar essa grande revolução. Por isso que nós acreditamos que os primeiros seres vivos a ocupar terra firme e não apenas a água, veja, os primeiros seres vivos foram dentro da água porque eles tinham que viver lá, porque era lá que tinha as coisas que construíam, o material que construía os seres vivos estava lá dentro da água. Né? E a gente acredita que as plantas foram as primeiras a dominar aí as áreas que não estavam submersas. Por quê? Porque a atmosfera mudou. E por causa da mudança da atmosfera, todas as condições do nosso planeta também sofreram alterações importantes. Beleza? Então, essa grande diferença que a gente tem aí, células
eucariontes e procariontes é a membrana nuclear, beleza? Carioteca. E dentro aí das eucariontes a gente diferencia a célula animal da vegetal, porque a célula vegetal ela tem parede celular e ela tem cloroplasto, beleza? Lá no microscópio, quando você vê uma célula vegetal, você consegue ver o verdinho do cloroplasto. Ele é verdinho porque ele tem clorofila. Vou botar aqui uma imagem para você poder ver como isso aí pode ser visto, né? Veja, essa parte aqui, ó, super destacada, né? É de fato aí a formação da parede, né? Que a gente falou, e o diferencial, esses pontinhos verdes aí, essa coisa esverdeada que você está vendo aí, seriam os cloroplastos, beleza? Então, isso diferencia para a gente célula animal de célula vegetal. Tem outras diferenças? Dezenas, talvez centenas, milhares de diferenças. No entanto, nesse nosso primeiro momento, é isso que a gente quer. Beleza? Por fim, para a gente inclusive encerrar o nosso capítulo, nós temos que falar de pequenos seres muito especiais que são capazes de fazer tudo que um ser vivo faz. Imagine o seguinte, imagine que você tem um pedacinho de material genético, pedacinho qualquer aí de material genético, pode ser um DNA, pode ser um RNA, um materialzinho genético. Ele está aí de bobeira. Você faz o seguinte, você bota uma capinha nele. Né? Como é que você bota uma capinha nele? Imagina um fragmento de material genético, está lá jogado, e aí por algum motivo, do acaso, um pouco de gordura ali que está misturado ali naquele bolo todo, acaba envolvendo esse material genético. A gente já viu que esse mecanismo é, hipoteticamente, né, uma das hipóteses que a gente tem para a formação dos primeiros seres vivos. Então, podemos acreditar com tranquilidade que é possível que material genético dentro de cápsulazinhas de gordura possam ficar ali dentro preservados, sem se degradar devido à ação do ambiente, beleza? Esse materialzinho genético dentro de uma cápsula, ele não é um ser vivo, mas lembra que o que diferenciava o material genético das outras substâncias que existem por aí é a capacidade de se autocopiar? É isso. Então imagina que existe uma célula, a célula está lá, vou até botar aqui uma célula eucarionte, né, como exemplo. Imagine que essa cápsulazinha que não é um ser vivo, porque não tem, não se alimenta, não se reproduz, não faz nada que ser vivo faz, beleza? Não faz fotossíntese, nada, beleza? Imagine que por algum motivo isso aqui entra dentro de uma célula, né? Imagina, lá, aqui dentro tem uma moléculazinha capaz de se autorreplicar. Imagina que essa coisa, na hora que ela entra na célula, ela consegue se apropriar do processo de cópia das coisas que a célula produz para viver. Imagina. Imagina que esse fragmento de DNA aqui, de RNA que seja, esse fragmento de material genético se infiltra no meio do processo de vida de uma célula. E na hora que ele se infiltra, bom, a característica dessa molécula é que ela é capaz de fazer cópias dela mesma. Quando essa célula aqui criar uma cópia dela mesma, essa nova cópia vai fabricar esse materialzinho genético parasita que surgiu aqui. Então esse mecanismo pode acontecer. Isso aqui é um ser vivo? Não é um ser vivo. No entanto, ele tem material genético. E se ele vier parar dentro de uma célula, ele é capaz de interferir no processo vital dessa célula. E ele é capaz de produzir novas células que vão produzir ele mesmo diversas vezes. E ele vai ficar aqui infectando essa célula. Esse material, acredito que você já sacou a referência, é o que nós chamamos de vírus. Então, vírus é um tipo de coisa que tem material genético. Material genético não é nada, né, de diferente do que a gente já vinha vindo. É um tipo de molécula super especial capaz de copiar a si mesmo.
No entanto, o vírus ele não tem a capacidade de fazer isso. Ele não tem as organelas, ele não tem nada, ele não consegue. Se vierem as moléculas aqui que você precisa para tirar cópia do vírus, ele não consegue sozinho. Então ele usa o maquinário interno de uma célula viva, de um ser vivo, e esse ser vivo, aí ele pode fazer de tudo, ele pode ficar escondido passar a fazer parte do DNA da célula, que é o que acontece, por exemplo, com o vírus HIV. Né? O HIV faz isso, ele se incorpora ao material genético da célula e aí é impossível de você tirar ele, porque você vai fazer o quê? Vai matar suas próprias células? Se matar suas próprias células, o ser humano morre. Né? Então, alguns vírus eles são capazes de fazer isso. Outros, eles capturam a célula de uma forma que ele produz aí milhões, às vezes até bilhões de fragmentos virais e ele explode no organismo e sai infectando todas as células. Né? É o que acontecia, por exemplo, com o coronavírus, né? Que deu origem aí à Covid-19. Então, todos esses materiais que estão aqui dentro das células ficam a serviço do vírus. E quem que vai ser capaz de combater isso aqui? O sistema de defesa do corpo humano. Nem sempre o sistema de defesa está preparado para poder fazer esse combate. Né? O nosso sistema de defesa ele é muito bom, porque ele vai aprendendo. Sabe, às vezes você pega aí um vírus, o organismo ele ficou meio ali baqueado e tal, mas ele depois de um tempo ele vai lá e consegue fazer esse combate. Para isso que existem as chamadas vacinas. Você toma vacina para que coloque ali o seu organismo com a capacidade de, se um dia esse vírus aparecer por ali, ele já está ligado de como é que vai fazer para se defender daquele vírus. Por isso é tão importante aí a cobertura vacinal da população inteira, porque basta um ser humano conseguir, né, fazer esse vírus se replicar dentro do seu organismo e sair espalhando por aí, que grandes quantidades de vírus vão se espalhar. Né? Um tipo de vírus que a gente tem aí muito comum são os vírus respiratórios, muito comuns aí nessa época mais de frio. Por quê? Porque são vírus que entram aqui por meio da respiração, por conta das gotículas, e o que esses vírus provocam? Eles irritam o seu nariz e a sua garganta. E aí o que você faz? Espirra e tosse. E quando você faz isso, o que você está fazendo? Pegando um monte de vírus e jogando no ar para que outros seres humanos respirem esses vírus e quando eles respiram, irrita o narizinho deles, eles espirram e tossem e isso sai se espalhando por toda a população. Né? Esse é o segredo aí de espalhamento dos vírus respiratórios. Eles conseguem provocar no ser humano um mecanismo que faz que eles se espalhem ainda mais. Beleza? Vírus não são seres vivos, beleza? Tem um dilema aí que ele tem material genético, ele traz a identidade dele é única. No entanto, ele é incapaz de fazer as coisas compatíveis aí com o que nós chamamos de vida, beleza? Existem lugares em que isso aí pode durar, né? Esse encapsulamento com materialzinho genético. Bom, se não, nada destruir isso aí, se não vier uma substância química e quebrar essa barreira e ir lá e fragmentar, estragar o material genético, bom, ele basicamente vai viver para sempre. Né? Ele não fica velho. Né? Se ele tiver ali porque ele não tem metabolismo, ele não processa nada, ele não precisa se alimentar, ele é só um fragmentinho de material genético. Então ele pode ficar longos períodos de tempo, né? Se não tiver nada para degradar ele pode ficar longos períodos de tempo guardado, né? Se tiver as condições adequadas, às vezes temperaturas mais baixas, né? Você consegue fazer isso. E é isso que se faz para você produzir as vacinas, por exemplo. E, por outro lado, se ele cai em cima de uma mesa, se ele foi um espirro, uma gotícula de saliva que ficou num pedaço de vidro aí, normalmente, depois de poucas horas, 4, 5, 6 horas, né, a própria ação do ambiente, os outros micro-organismos que tem no ambiente, mas principalmente luz, temperatura, vão degradar esse vírus aí e ele vai ser incapaz de infectar novas células. Né? No entanto, alguns deles, tá aqui, o cara tirou aquele catarrão horroroso, passou a mão no corrimão do ônibus, veio um outro cara, botou a mão e coçou o nariz. Pronto, ele pegou o vírus novinho, botou no nariz e pegou ali no organismo dele, beleza? Se o organismo não estiver preparado para receber
ser lá e conseguir destruir ele, ele pode sim infectar aquele organismo, aquele ser vivo. Beleza? Bom, sobre vida celular era isso. Vamos partir adiante. Nosso próximo capítulo vai se aprofundar um pouco mais na diversidade dos seres vivos. Até lá. Valeu, fui.